Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o grupo do William, do Rafael, do Renato e do Vinícius e a gente vai falar um pouco sobre morfologia. Bom dia, pessoal. Eu sou o William e eu vim falar um pouco sobre raízes para vocês. As raízes elas são responsáveis pela fixação e absorção de água e nutrientes do solo. São geralmente subterrâneas e possuem tamanho e forma de acordo com seu habitat. Nas angiospermas são encontrados dois padrões de raízes. O primeiro padrão, que é o sistema radicular axial ou pivotante, presente nas dicotiledonas e apresenta um eixo principal, que seria a raiz principal. O segundo padrão seria o sistema radicular fasciculado, ou chamado em cabeleira, que é apresentado nas monocotiledôneas e caracteriza pela ausência de raiz principal. Nas plantas, a função principal da raiz é a absorção de água e sais minerais. Existe uma região denominada colo. É o contato entre a raiz e o caule. Abaixo do colo, encontra-se a região das ramificações, formada por raízes secundárias que ajudam na fixação. Abaixo da região ramificada, tem a região pilífera ou pilosa, formada por pelos absorventes que absorvem sais minerais do solo e levam até o xilema. Existe parte da raiz desprovida de pelos. Essa parte é chamada de região de distensão, pois é o local onde ocorre o alongamento de células mitóticas meristemáticas, responsável pelo crescimento e expansão da raiz. A última região da raiz é o ápice, onde tem o meristema, que forma tecidos radiculares, região que é protegida pela coifa ou calíptra, um tecido pluriestratificado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renato e eu vou falar sobre as modificações radiculares. Então, as raízes podem ter as modificações tuberosas, raiz com função de armazenamento de nutrientes, principalmente amido, como por exemplo a beterraba. A adventícia, raiz que origina-se do caule e dá à folha e é encontrado no milho e na folha da fortuna. Respiratória ou pneumatófita, raiz com pneumatódios que auxiliam nas trocas gasosas, como as plantas de mangue. Escora ou suporte, raiz que auxilia a sustentação da planta. E sugadora ou austório, raiz de plantas parasitas que sugam a seiva bruta e elaborada das plantas hospedeiras. E também as estrangulantes, raízes que se enrolam no caule da outra planta, podendo levar à morte. Bom dia, galera. Aqui é o Rafael e eu vou falar um pouquinho sobre caule. O caule é um órgão implantante da planta que promove a sustentação e a comunicação entre as plantas e raízes. Na grande maioria, são caules aéreos e alguns são subterrâneos. Os caules apresentam gemas apicais, onde se tem os sistemas meristemáticos primários, e os gemas laterais, responsáveis por formar galhos e ramos laterais. Os 4 padrões básicos de caule são tronco, estipe, como e haste. O tronco ele é um caule lenhoso e de porte muito grande e resistente. O caule de estipe não apresenta nenhuma ramificação, pois é cilíndrico. Esse tipo de caule possui resistência ao ar, encontrado em palmeiras e coqueiros. O como é o caule de tipo que apresenta a típica divisão de segmentos, como o bambu. A haste é o tipo de caule que apresenta pequeno desenvolvimento, com grande flexibilidade, de caráter herbáceo, clorofilado, como gramíneas e roseiras. Fala galera, aqui é o Vini, tudo bem? Eu vou falar um pouco com vocês sobre modificações caulinares. Modificações caulinares são adaptações dos diferentes tipos de caule, falados anteriormente. O primeiro é o rizoma. O rizoma é um caule que cresce abaixo do solo, com suas gemas desenvolvem suas folhas para fora do solo, como a samambaia. O tubérculo é um caule que apresenta armazenamento de substância como amido. O espinho ele tem a função de proteção da planta, que ocorre pela modificação caulinar, que evita a perda excessiva de água. O bulbo é um caule que apresenta a reserva de nutrientes, que serão utilizados pela planta. A gavinha é um caule que se desenvolve em forma de mola, que serve para aumentar a fixação da planta, como o chuchu. Estolho é um caule rastejante, que enraiza e forma novas mudas, como a morangueira. E o cladódio, caule suculento em razão da reserva de água, como o cacto. As folhas, elas são um importante órgão da planta, responsável pela fotossíntese, respiração e também realiza trocas gasosas. A folha apresenta diversas estruturas, como o limbo, que é a superfície de exposição à luz solar, variando de forma e tamanho dependendo do local onde ela vive. As nervuras localizam-se por toda a superfície do limbo,
correspondem aos vasos condutores. O pecíolo, que é a região de ligação entre o limbo e o caule da planta. A bainha, que é uma expansão que se prende ao caule. E as estípulas encontram-se juntas à bainha. Apêndices na base da folha, lembrando pequenos espinhos. Folha simples. As folhas simples possuem o limbo como uma única peça, sem recortes, como na mangueira e na goiabeira. As folhas compostas possuem o limbo subdividido em folíolos, como na samambaia, na cássia e no pau-brasil. As plantas também são divididas quanto ao número de cotilédones. Existem as monocotiledôneas, que possuem nervuras paralelas e não apresentam pecíolo, porém possuem bainhas muito desenvolvidas. Também existem as dicotiledôneas, possuem nervuras reticuladas e pecíolos. A maioria das plantas possuem uma camada de cera denominada cutícula, que evita o excesso de transpiração, protegendo-as de ressecamento. As folhas também apresentam modificações foliares, como por exemplo o espinho, que diminui consideravelmente a taxa de transpiração e economiza água. Temos também as pétalas e sépalas. As pétalas atraem os agentes polinizadores por meio de cores fortes e aromas intensos. Já as sépalas protegem os botões florais. As brácteas protegem as flores e os frutos ainda em desenvolvimento, como ocorre na bananeira e no antúrio. Temos também as plantas insetívoras. Apresentam folhas que capturam os insetos e os digerem em enzimas secretadas pelas plantas. A drosera e a dionéia são exemplos de plantas insetívoras.